Olá, meus alunos, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre conjuntos, onde trataremos nessa aula em específico sobre os conjuntos numéricos. Nós iremos basicamente aprofundar o que iniciamos nas aulas anteriores, que estudamos uma definição informal acerca de conjuntos. Nós pensamos os conjuntos como uma coleção de objetos. E esses objetos, matematicamente, nós representamos por letras minúsculas, né? Cada indivíduo, cada elemento desse conjunto de objetos é representado por letras minúsculas, e esse conjunto de coisas, de objetos, essa coleção de coisas, nós denotamos sempre por letras maiúsculas, né? E aí os elementos que estão dentro desse conjunto, eles pertencem a este referido conjunto. Nós estudamos algumas relações, algumas operações, como a operação da união, a interseção entre os conjuntos, o conjunto de diferença. Tudo isso nós vimos nas aulas anteriores, e hoje nós trataremos sobre os conjuntos numéricos, a saber, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais. É importante nós pensarmos e nós estudarmos e refletirmos sobre os conjuntos numéricos, uma vez que a história dos números está diretamente ligada à própria história do homem, pela necessidade de dimensionar os fenômenos com os quais se relacionam. Então as técnicas de contagem, medidas, cálculos, etc., ao longo do tempo foram paulatinamente impondo a necessidade de se criar sistemas simbólicos que representem a quantificação de grandezas e valores. Então aí dá-se a importância de estudar os conjuntos numéricos, como nós veremos a partir de agora. O conjunto dos números naturais é o modelo matemático necessário para efetuar uma contagem. Nós adotamos o conjunto dos números naturais como um conjunto infinito, partindo do zero. Então 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. É o conjunto dos números naturais, em que nós denotamos pela letra N maiúscula. É importante destacar que o símbolo de asterisco, ele representa um subconjunto. O N asterisco é um subconjunto do conjunto dos naturais. Ou seja, N asterisco é um subconjunto de N, que representa, ou que indica a exclusão do número ou do elemento zero. Ou seja, é do 1 até o infinito, 1, 2, 3 e assim por diante. Isso por quê? Isso porque alguns matemáticos não consideram o zero como um natural. Porque historicamente o zero surgiu da necessidade de preencher as casas vazias na expressão de um número, ou seja, não como um número, e sim como um algarismo em um sistema de numeração posicional. Ok? Se nós desenharmos aqui um diagrama, uma representação, nós temos aqui uma elipse, um círculo, tá? Uma elipse, e essa elipse aqui representa o conjunto dos números naturais. Considere isso, ok? O conjunto dos números inteiros é uma expansão, assim entenda, dos números naturais. Agora nós temos, além dos números positivos, os números negativos, incluindo o zero. Nós denotaremos o conjunto dos números inteiros pela letra Z maiúscula, ok? E aí nós temos alguns subconjuntos do conjunto dos números inteiros, né? Por exemplo, Z+, é o subconjunto dos números não negativos, ou seja, apenas os números positivos, incluindo o zero. O Z-, conjunto dos números não positivos, ou seja, conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, apenas os números inteiros negativos. 0, -1, -2 até infinito negativamente. Agora nós temos os subconjuntos com asterisco. O Z asterisco é o conjunto dos números inteiros sem o zero. Z mais asterisco, que é o conjunto dos números inteiros não negativos que não tem o zero, ou seja, são os positivos e não tem o zero. E
o z menos asterisco, que é o conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, somente os números negativos, excluindo o zero. Tá? Então, se nós pensarmos que o conjunto dos números inteiros é uma expansão da ideia dos números naturais, então o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Relembrando a ideia de pertence, né, um conjunto que está dentro de outro conjunto, então nós vamos lembrar do símbolo do símbolo que significa contém, né? Como todo número natural também é um número inteiro, então o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ok? O conjunto dos números racionais é o conjunto dos números que podem ser representados por uma expressão decimal finita ou periódica. Então, por exemplo, se nós pensarmos em 3 dividido por 8, 3 oitavos em uma fração, o resultado é 0,375, ou seja, uma expressão decimal finita. Então, 3 oitavos seria um número racional. Por exemplo, 1 sobre 9 avos seria também uma expressão, no caso uma expressão periódica, porque 1 dividido por 9 é igual a 0,111 e assim por diante. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto denotado, representado pela letra Q maiúsculo. Esse conjunto é igual a um elemento x, tal que esse elemento x qualquer é resultado, é produto da divisão de P por outro elemento Q. P, então, é o numerador e Q é o denominador dessa fração, dessa divisão. O tal que P pertence ao conjunto dos números inteiros e Q pertence, ou seja, pode ser qualquer um, tanto positivo quanto negativo, quanto o próprio zero, e Q pertence ao conjunto dos números inteiros, excluindo o número zero, ou seja, Q pertence ao z asterisco. Por quê? Porque eu não posso dividir nenhum número por zero, daria um erro. É importante destacar que as notações também são válidas da mesma maneira como para o conjunto dos números inteiros, também vale para o conjunto dos números racionais. Por exemplo, Q asterisco menos é o conjunto dos números racionais não positivos, excluindo zero. Q asterisco mais é o conjunto dos números racionais não negativos, excluindo zero. Q menos é o conjunto dos números racionais não positivos, ou seja, apenas os números racionais negativos, e Q mais é o conjunto dos números racionais não negativos, ou seja, apenas os números racionais positivos. Olhando aqui no nosso diagrama, nós temos que o conjunto dos números naturais N está dentro do conjunto dos números inteiros Z, e o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. Então, um conjunto está embutido no outro. Um conjunto está contido no outro conjunto. Por fim, o conjunto dos números reais é o conjunto de números que podem ser representados por uma expressão decimal finita, ou decimal infinita e periódica, ou decimal infinita e não periódica. Pensando de uma maneira mais geral, todos os conjuntos anteriores, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, todos esses conjuntos estão embutidos dentro do conjunto dos números reais. Então quer dizer que o conjunto dos números reais é um conjunto mais amplo, é um conjunto mais dinâmico, é um conjunto mais amplo, ok? Então, no nosso diagrama aqui, todos os conjuntos anteriores, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais estão contidos no conjunto dos números reais, denotado pela letra R maiúsculo. E da mesma maneira nós temos as notações de forma similar aos subconjuntos do conjunto R. Conjunto dos números não positivos, dos números reais não positivos, não contendo zero, conjunto dos números reais não negativos, excluindo zero, conjunto dos números reais
não positivos e conjunto dos números reais não negativos. Ok? Como exemplo, considere os seguintes números: 183, menos 4, 2,72, 8 quintos ou 8 dividido por 5, ou 8 sobre 5, e menos 0,23. O número 183, o primeiro número, ele é natural, ele é um número natural, ele é um número inteiro e ele também é um número racional. Por que ele é um número? A gente percebeu que ele é um número natural, ele é um número positivo. Nós percebemos também que é um número inteiro, porque ele também é positivo. E nós percebemos que ele é um número racional. Agora, por que ele seria um número racional? Se quando eu lembro que o número racional ele é resultado de um produto, de uma divisão, de uma fração. Ora, 183 eu posso escrever sob uma fração, sob forma de uma fração. É só eu escrever 183 dividido por 1. 183 dividido por 1, perceba que o 1 que está no denominador é diferente de 0, ou seja, não é o 0. Então, está dentro da definição do conjunto dos números reais para o denominador, para o valor de Q. Desta maneira, 183 dividido por 1, como eu não preciso colocar essa divisão, eu apenas coloco 183. Então, ele é um número também racional. Menos 4. Além de ser um número racional, por quê? Porque menos 4 dividido por 1 é um número racional, pode ser escrito sob uma fração, uma forma de fração. E como o 4 tem um sinal negativo menos, então nós temos um número inteiro. Então ele é um número inteiro e racional. 2,72 é resultado de uma divisão que gerou uma expressão decimal finita, então pertence ao número dos racionais, conjunto dos racionais. 8 dividido por 5 vai resultar em uma expressão decimal da mesma maneira, então pertence ao conjunto dos números racionais. E menos 0,23, como é uma expressão decimal finita, pertence ao conjunto dos números racionais. Indique em seu caderno quais sentenças são verdadeiras e quais são falsas. Primeira opção: o conjunto dos números naturais excluindo zero em asterisco está contido em Q-, ou seja, o conjunto dos números racionais não positivos, ou seja, o conjunto dos números racionais negativos. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos lá. O conjunto dos números naturais em asterisco, excluindo zero, não suporta números negativos, ou seja, apenas os números positivos. E ele está dentro do conjunto dos números racionais, está contido no conjunto dos números racionais não positivos, ou seja, no conjunto dos números racionais negativos. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Uma vez que o conjunto dos números naturais apenas suporta números positivos e não negativos. Então essa primeira opção está falsa. Conjunto dos números naturais, e não N maiúsculo, está contido no conjunto dos números racionais não negativos, ou seja, o conjunto dos números racionais positivos. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Como o conjunto dos números naturais são os números positivos, incluindo zero, o conjunto dos números racionais não negativos, ou seja, Q+, incluindo zero, então N está contido em Q+. Terceira opção, terceira afirmação: conjunto dos números racionais não negativos, ou seja, o conjunto dos números racionais positivos, Q+, está contido no conjunto dos números reais não negativos, ou seja, no conjunto dos números reais positivos. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Que o conjunto dos números racionais não negativos, ou seja, o conjunto dos números racionais positivos, está contido, está dentro do conjunto dos números reais não negativos, ou seja, dos números reais positivos. Essa afirmação é falsa. Por fim,
O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. N está contido em Z, perfeito. O conjunto dos números inteiros, Z, está contido no conjunto dos números racionais, Q, perfeito. E o conjunto dos números racionais, Q, está contido no conjunto dos números reais, R, perfeito. Está correta, verdadeira, seguindo o nosso diagrama nos slides anteriores. Beleza? Foi que nós vimos nessa aula. Nós aprofundamos a ideia dos conjuntos numéricos, que apresentamos inicialmente de forma intuitiva nas aulas anteriores, que nós falamos sobre a definição intuitiva dos conjuntos numéricos como uma coleção de objetos, uma coleção de entidades, de elementos, onde esses elementos que estão dentro de um determinado conjunto, eles pertencem a esse conjunto. Vislumbramos algumas operações, como a operação de união, interseção, conjunto de diferença, etc. Então nós estendemos esse conceito nessa aula. Nós definimos os conjuntos numéricos dos números naturais, inteiros, racionais e reais. E esses conjuntos, essa ideia, nos fornece um embasamento teórico para o conceito de intervalos que estudaremos nas próximas aulas. Forte abraço a todos.